A primeira questão, aos nossos convidados, agradecendo ter aceito o nosso convite, é uma questão, eu sei que pode ser uma espécie de Deus e sua obra, mas, doutor, vamos começar com o doutor Vecina. Qual é o principal, se é possível dizer isso, doutor Vecina, qual é o principal desafio da saúde pública no Brasil hoje? Então, entender de que sem SUS não tem solução. Nós precisamos de ter um sistema de saúde público, universal, com entrega integral de assistência à saúde, tanto medicina preventiva quanto medicina curativa. E esse modelo de assistência à saúde, ele tem que ser um dos instrumentos para resolver o maior problema do Brasil. E o maior problema do Brasil é desigualdade social. Eu moro aqui no Alto da Lapa. Aqui no Alto da Lapa, a expectativa de vida ao nascer é de 85 anos. Se eu morasse em cidade de Tiradentes, aqui na cidade de São Paulo, a 70 quilômetros de onde eu estou, a expectativa de vida ao nascer é de 65 anos. Como é que explica esses 20 anos de vida a mais que tem no Alto da Lapa? Pela desigualdade social. Então, o maior problema é a população entender. Neste momento, o governo está discutindo, e uma frase que eu tenho ouvido com muita frequência é os direitos sociais da Constituição de 88 não cabem no orçamento. Ou seja, nós temos que cortar direitos sociais, temos que cortar o piso da saúde, o piso da educação e a equiparação da correção da aposentadoria, dos benefícios de prestação continuada, do Bolsa Família, que estão vinculadas hoje ao salário mínimo. Será que é isso mesmo que nós temos que fazer? É isso que você que nos está assistindo acha que deve ser feito? Nós temos que diminuir direitos para caber no orçamento? É mais importante a saúde fiscal do que a saúde pública? Doutor Mandetta, o senhor que teve a experiência lá no Ministério da Saúde especialmente, no entender do senhor, qual é o principal desafio da saúde pública no Brasil hoje? Bom, Vila, primeiro agradecer o convite e parabenizar aqui nessa casa, aqui na Jovem Pan, toda a diretoria, Jean, meu amigo aqui, companheiro de luta do SUS durante a pandemia aqui no estado de São Paulo, e o Gonçalo Vecina, esse ícone nosso da saúde pública que arquitetou e organizou a Anvisa e que é aí uma referência para todos nós. O Brasil é uma complexidade até na sua sociedade em parâmetros de igualdade e desigualdade, como lançou o Gonçalo, mas você tem algumas bombas. A primeira, eu diria que é a virada e o envelhecimento da nossa população aceleradamente. O que a Europa levou quase 70, 80 anos para fazer, nós estamos fazendo num tempo muito curto. Nós já devemos ter, a partir de 26, matematicamente, mais pessoas acima de 60 do que abaixo de 20. Se a gente está fazendo discussões sobre reforma da Previdência, porque você está tendo muitos idosos e poucas pessoas para trabalhar, para poder custear a Previdência, na saúde, o período que você mais gasta também é na terceira idade, doenças degenerativas e etc. Então, a carga que vem pela frente nos próximos 15, 20 anos vai ser muito pesada. Eu sou nascido em 30 de novembro de 64, que é a geração do Baby Boom. Foi um dos anos que mais nasceram crianças na história do Brasil. Portanto, nós seremos os maiores entre 56 e 64. Agora chegou a nossa vez de sermos os idosos do Brasil. Esse é um ponto de muita pressão. O segundo é que o Brasil já deveria ter resolvido as doenças infecciosas, típicas de países de desenvolvimento. Então, é uma outra carga de doença. Cada 2, 3 anos uma epidemia de dengue, que deveria já ter sido melhor enfrentada, é uma doença que nós deixamos de fazer um bom trabalho sobre ela. Agora que conseguimos uma vacina que o Butantan está sinalizando com uma dose única que parece que vem para ser um diferencial. O Rio de Janeiro ainda é a segunda cidade com maior índice de tuberculose. Nós temos na região centro-oeste, norte, nordeste, hanseníase, doenças que deveriam ter sido erradicadas com saneamento, com educação, com alimentação, com nutrição. Então sofremos carga de doenças
de país em desenvolvimento que não fez o dever de casa. E aí, dentro de uma cidade como São Paulo, você tem bairros sem saneamento básico, com índices baixíssimos de desenvolvimento humano, convivendo com bairros de altíssimo desenvolvimento humano, que explica a desigualdade de expectativa de vida. Isso também vai ser um peso. Depois a gente tem 2 sistemas convivendo. Um sistema privado, chamado saúde suplementar, que são os planos de saúde, que a classe média tem como um desejo. Se você somar todos, algo em torno de 45 milhões de pessoas, porque daí você conta os odontológicos, chega a 50 milhões, e você tem algo em torno de 170 milhões que são 100% SUS dependente. Se você tivesse mais renda, passível de você ter mais pessoas no sistema privado, mas não é o que está acontecendo. O sistema privado, o custo está assim e a renda da população assim. Então, a classe média não está conseguindo pagar o plano de saúde e está pressionando de volta, por razão econômica, refluindo para dentro do sistema de saúde. O orçamento público, você está vendo aí o governo indo atrás de IOF para arrumar o déficit, não tem capacidade de investimento nas necessidades de construção de hospitais, equipamentos, etc., sem falar do custeio para os profissionais que você quer atingir. Então, a gente está trabalhando com uma pressão de financiamento no setor público, uma pressão de renda na classe média, que historicamente queria expandir o seu plano de saúde, com envelhecimento acelerado da população, convivendo com doenças infecciosas e enfrentando a alta complexidade. Nós temos UTI neonatal, nós tiramos criança de 700 gramas, nós fazemos cirurgias cardíacas, transplantes cardíacos. Nós agora incluímos o medicamento mais caro do mundo, foi incluído por o governo agora com compartilhamento de risco, que é o Zolgensma, para atrofia medular espinhal. Quer dizer, é um sistema extremamente forte, porque em termos de tempo, ele nasce de uma máxima que se colocou na Constituição de que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, de 1988. Em termos de tempo, o nosso sistema não tem 37 anos. É muito pouco para um sistema de saúde ser julgado. Você precisa de pelo menos um ciclo de vida de 100 anos para você falar quem nasceu no SUS e morreu no SUS, 100% da população. Para você fazer a primeira medição do primeiro centenário de um sistema de saúde, nós ainda temos 36, 37 anos. Nós temos pessoas que passaram a infância sem ter saúde pública, não tomaram vacina. Nós temos pessoas com sequela de pólio vivendo atualmente dentro da sociedade, ainda da fase pré-sistema. Nós tivemos um país extremamente sem dente, nós éramos um país dos banguelas, nós conseguimos colocar dentadura nos últimos 15 anos, mas a dentição se perdeu. Então, são tantos os pontos de atritos, desafios, e ao mesmo tempo são tantos os pontos de elogios ao sistema que fica uma coisa dúbia para quem olha. Aqueles que defendem e não querem a crítica e aqueles que só criticam e não defendem. É preciso equilíbrio. O sistema pode sim avançar. Cada governo tem feito uma parte, agora precisa de um pacto nacional para enfrentar alguns dilemas que só um Congresso Nacional maduro e forte vai poder fazer essa discussão. Doutor Gorenstein, o senhor participou de um momento dificílimo da vida nacional recentemente como secretário estadual da Saúde e agora está numa cidade das mais importantes do Brasil, que é a cidade de São Bernardo do Campo, para quem nos acompanha, no ABC Paulista. Como é que o senhor vê, então, essas questões, tanto levantado pelo doutor Mandetta, pelo doutor Vecina, como os principais desafios da saúde pública no Brasil? Eu acho que a primeira grande questão que se vê de forma clara é o subfinanciamento do SUS. E esse subfinanciamento não aconteceu durante a pandemia. E foi graças a isso, a injeção e colocação de recursos que permitiram a resposta que se teve naquela oportunidade. Rapidamente, ampliação de equipes, de leitos, de equipamentos, de investimento em vacina, isso fez com que esse grande SUS pudesse dar a resposta que deu durante a pandemia. Só que naquele momento nós focávamos numa única doença, que era o Covid. Nós deixávamos de lado todas as outras doenças. E esse foi o grande problema.
Porque à medida que a pandemia acabou esvaecendo por advento da vacina, nós passamos a aumentar sobremaneira doenças como o câncer, que sobrecarregavam os nossos sistemas de saúde, especialmente em condições muito mais avançadas. Porque aquele indivíduo que tinha um câncer numa fase inicial, que muitas vezes sequer sabia, era encorajado a ficar em casa. Fique em casa. E quando ele então procura um hospital já na presença de sintomas, claramente ele tem uma doença avançada que, quando não leva a uma insuficiência de tratamento, ou seja, riscos do seu tratamento em si, para a resolução do seu problema, acaba levando a um alto custo para o erário. E é exatamente isso que a gente acabou entendendo do número de pessoas que saíram da pandemia com doenças graves, doenças em condições avançadas e que necessitavam muito mais do nosso serviço de saúde do SUS. Então, a partir desse momento, isso acabou se acumulando por todos os 5.570 municípios, mas especialmente aqueles polos que poderiam dar a resposta para esses pacientes. E hoje nós estamos trabalhando o Brasil, de forma geral, com um sistema que ele visa a doença e não a promoção da saúde. A gente tem o nosso sistema de vacinação, nosso plano de imunização, mas, por outro lado, o grande problema que nós temos visto hoje é a doença com a necessidade de hospitais, de tratamentos mais avançados, da alta complexidade, encarecendo muito mais. Por que eu digo que esse olhar da prevenção e da promoção de saúde é fundamental? Porque é ele que vai olhar o envelhecimento de uma forma saudável, mas ele começa já na puericultura, já nas avaliações que são feitas ainda durante a gestação, a prevenção de doenças e acompanhamento dessas gestantes, mas olhando os nossos jovens no seu desenvolvimento para nós não termos crianças obesas. Nós temos já uma identificação de que em 10 anos nós teremos 50% da nossa população, incluindo adultos e crianças, obesos. E quando a gente fala de obesidade, a gente não está falando aumento apenas de peso corporal. A gente está pensando que essas pessoas vão carregar, juntamente com esse incremento de peso, doenças. E essas doenças vão impactar mais e mais o nosso serviço de saúde. Então, é muito importante que a gente olhe que as secretarias da saúde, elas têm que olhar a saúde e a doença. Fazer a promoção e prevenção de saúde já desde a tenridade, ainda fazendo no intraútero, acompanhando essas mulheres durante a gestação e, ao mesmo tempo, acompanhando esses jovens, adultos e também através dos nossos programas de saúde da família, indo buscar essas pessoas em fases muito mais precoces para que elas saibam se elas têm colesterol aumentado, se elas têm triglicéridos aumentados, se elas têm diabetes, se elas têm a pressão elevada, porque hoje nós recebemos essas pessoas nos nossos hospitais que descobrem ter todos esses problemas porque tiveram um AVC, o derrame, porque tiveram um infarto e assim vai. Então nós temos que trabalhar com essas duas métricas, mas volto a dizer, se nós não voltarmos a ter um incremento financeiro no sistema, que ele é único na saúde, nós seguramente não vamos poder ter fôlego de dar a resposta necessária.